Sêneca, Cartas a Lucílio, livros 17 a 18, parte 2. Que é feito da tua capacidade de prever. Onde está a tua sagacidade na apreciação das coisas? Onde está a tua grandeza de alma? Deixares-te afligir por uma questão tão mesquinha. Os teus escravos entenderam que as tuas múltiplas ocupações lhes davam aso para se porem em fuga. Se os teus amigos te enganassem, continuemos, apesar de tudo, a dar-lhes o nome que a nossa ingenuidade lhes atribuiu, para lhes não chamarmos coisa pior. Ausentaram-se dos serviços que te prestavam esses homens que, não só não apreciavam a tua generosidade, como ainda te imaginavam capaz de fazer mal a alguém. Nada disso se pode considerar um acontecimento insólito e inesperado. Sentir-se lesado por um caso destes é tão ridículo como lamentar-se por ser salpicado no balneário, empurrado no meio da multidão, ou sujo por um bocado de lama. A condição da vida humana assemelha-se à passagem por um balneário, uma multidão ou uma estrada. Certos contratempos serão provocados, outros casuais. Não é coisa fácil a existência. Iniciaste uma longa jornada. Hás de escorregar, de tropeçar, de cair, de te fatigar, de chamar sem sinceridade pela morte. Aqui terás de abandonar o teu companheiro, além de levá-lo à sepultura. Acolá, de te precaveres contra ele. É através dessas contrariedades que avaliaremos até que ponto é pedregoso este caminho da vida. Quem quiser morrer deve ter a alma preparada contra tudo, deve ter consciência de ter chegado ao local onde ressoa o raio, deve estar ciente de ter chegado lá onde a dor e os remorsos vingadores puseram suas moradas, onde habitam as pálidas doenças e a dolorosa velhice. Temos de viver com estes seres por companhia. Tu não podes escapar a estes males, mas podes aprender a desprezá-los. E para tanto, bastar-te-á meditar neles sem cessar e conjecturar que todos eles podem ocorrer. Qualquer pessoa enfrenta valorosamente uma situação para a qual se preparou com antecedência e resiste mesmo às circunstâncias difíceis, se nelas tiver previamente pensado. Um indivíduo mal preparado, pelo contrário, fica em pânico à mínima contrariedade. Temos, portanto, de fazer com que nada nos caia em cima inopinadamente, e como as coisas nos parecem mais graves quando não são previstas, uma meditação contínua conseguirá que não te vejas em caso algum com a inexperiência de um recruta. Fui abandonado pelos meus escravos, mas há quem tenha sido roubado, denunciado, morto, traído, maltratado, quem tenha sido envenenado ou caluniado. Aquilo de que te queixas aconteceu a muitos outros. Afinal de contas,
São muitos e variados os males que nos podem atingir. Alguns, como dardos, ficam espetados em nós. Outros vibram ao voar direito a nós. Outros ainda vão apontados a outras pessoas e ferem-nos por acaso. Não nos admiremos ante nenhuma das casualidades para que nascemos, e de que ninguém deve queixar-se, pois são iguais para todos. E como digo, iguais para todos, pois, mesmo quando alguém escapa ao mal, nem por isso deixa de lhe estar sujeito. Direito equitativo não é aquele de que todos efetivamente usam, mas sim o que é proclamado para uso de todos. Ordenemos à nossa alma que se mantenha tranquila e paguemos sem queixumes o tributo da nossa condição mortal. O inverno traz consigo o frio, logo nós devemos suportar o frio. O verão traz consigo o calor, e nós temos de suportar o calor. O tempo incerto é nocivo à saúde, e nós temos de nos sujeitar à doença. Em qualquer lugar nos pode sair ao caminho uma fera, ou alguém mais perigoso do que todas as feras. Um homem. A água destrói uma coisa, o fogo outra. Nós não podemos alterar estas condições da existência. Podemos, contudo, assumir uma atitude de coragem, digna de um homem de bem, e graças a ela suportar com valor os golpes do acaso e submetermos-nos à lei da natureza. A natureza, aliás, com as suas alternâncias, torna mais suportável o mundo à nossa volta. A bonança sucede à tempestade. O mar agita-se, mas antes estivera calmo. Os ventos não sopram continuamente. O dia segue-se à noite. Uma parte do firmamento eleva-se acima do horizonte, enquanto a outra desce abaixo dele. Em suma, o ritmo constante do universo é alterno. A esta lei deve conformar-se o nosso espírito. Deve ceder, deve obedecer a tal lei. Deve ter a consciência de que tudo o que acontece não pode deixar de acontecer, em vez de se atrever a censurar a natureza. A melhor atitude a tomar é a de aceitar o que não podemos alterar e conformarmos-nos sem resmungar com os desígnios da divindade que rege o curso do universo. Mau soldado é aquele que segue o seu general, sempre a queixar-se. Por conseguinte, aceitemos pressurosos e animados as suas ordens. Não queiramos fugir ao curso desta máquina deslumbrante, na qual estão entretecidos também os nossos sofrimentos. Dirijamos a Júpiter, o timoneiro que dirige esta imensidade, palavras semelhantes às que o nosso Cleantes usou nos seus magníficos versos, e que eu, seguindo o exemplo desse grande escritor que foi Cícero, me permito traduzir para a nossa língua. Se eles te agradarem, acolhe-os favoravelmente. Se não te agradarem, fica pelo menos sabendo que eu procurei imitar o exemplo de Cícero. Guia-me, ó Pai que reges o excelso céu, para onde te aprouver. Não hesitarei em obedecer-te. Aqui estou, sempre pronto. Se resistir, terei de seguir-te gemendo, suportando de má vontade o que podia ter feito de bom grado. O destino guia quem o segue, arrasta quem lhe resiste. Vivamos assim, falemos desta maneira, que o destino nos encontre sempre prontos, sempre de boa vontade. Uma alma verdadeiramente grande é aquela que se confia ao destino. Mesquinho e degenerado, pelo contrário, é o homem que tenta resistir, que ajuiza mal da ordem do universo e que acha preferível corrigir os deuses do que emendar-se a si próprio. A questão que me pões é daquelas que apenas importa solucionar, pelo simples prazer de as solucionar. Apesar de tudo, como tens prazer em conhecê-la, empenhas-te em a colocar,
sem quereres esperar pela obra de conjunto que eu estou neste momento a compor, dedicada à filosofia moral. Vou então responder ao teu problema, mas não sem que antes te aconselhe como deves moderar esse apetite ardente de saber de que te vejo possuído. Não vá ele, em vez de benéfico, ser nocivo à tua formação. Repara que as questões não devem ser estudadas desordenadamente, nem convém tentar abarcar tudo de uma só vez. É gradualmente que chegarás à totalidade das nossas teorias. Importa também que não te esforces para além das tuas capacidades, nem tentes abarcar mais do que a tua preparação, de momento, te permite. Em suma, consagra-te ao estudo, não de tudo quanto te interessa, mas sim de tudo quanto estás habilitado a entender. Se não desanimares, virás a conhecer tudo o que desejas, pois quanto mais conhecimentos o espírito absorve, tanto mais capacidade vai adquirindo. Ainda guardo na memória um preceito que ouvi a Átalo, nos tempos em que frequentava sua escola, onde eu era sempre o primeiro a chegar, e o último a sair. Até mesmo durante os passeios do mestre, eu aliciava a discussão de um ou outro problema, aproveitando-me do fato de ele estar sempre pronto a ir ao encontro dos interesses dos seus discípulos. Dizia Átalo que o docente e o discente se devem unir num propósito comum. O primeiro, ser útil ao discípulo. O segundo, tirar o benefício do convívio com o mestre. De fato, quem convive diariamente com um filósofo obtém sempre algum benefício. Ou seu caráter se aperfeiçoa, ou se torna mais apto a aperfeiçoar-se. O poder da filosofia é tal que beneficia inevitavelmente não só os iniciados, mas até os que a conhecem ocasionalmente. Quem se põe ao sol, ainda que não seja essa a intenção, acaba por ficar bronzeado. Há quem entra numa perfumaria e lá se demora algum tempo, comunica-se-lhe um pouco do cheiro característico do local. Do mesmo modo, quem convive, mesmo distraidamente, com um filósofo aprende sempre qualquer coisa de útil. Repara que eu digo convívio distraído e não hostilidade preconceituosa. Essa está boa. Se calhar não conhecemos casos de frequentadores e por muitos anos de escolas filosóficas que nem superficialmente sofreram a mínima influência. Claro que conhecemos frequentadores obstinados e assíduos até, mas a esses chamo eu hóspedes dos filósofos, não discípulos. Há quem vá à escola apenas para ouvir, mas não para aprender, tal como se vai ao teatro pelo prazer de escutar um belo discurso, uma bela voz ou uma bonita peça. Uma grande parte dos frequentadores das escolas filosóficas vai lá apenas para passar o tempo. Não o faz para aprender a defender-se de algum vício, para interiorizar alguma lei moral que conduz ao aperfeiçoamento do caráter. Vai lá apenas pelo prazer de ouvir. Várias pessoas levam consigo o bloco de apontamentos para anotar não pensamentos, mas frases que depois repetem sem proveito para ninguém, do mesmo modo que as ouviram, sem proveito próprio. Algumas, contudo, entusiasmam-se com as máximas sublimes, ficam mesmo inflamadas de rosto e de espírito, de paixão pelos oradores, numa excitação semelhante ao efeito das flautas sobre os eunucos frígios, que ficam fora de si, como se por ordem divina. A tais pessoas, o que as arrebata e excita é a beleza dos pensamentos e não a harmonia de palavras ocas. Ao ouvir uma enérgica dissertação contra o medo da morte ou uma corajosa diatribe contra a fortuna, sentem de imediato o desejo de pôr em prática o que ouviram.
As palavras penetraram até o âmago. As pessoas comportar-se-ão de acordo com essas máximas, na condição de o respectivo efeito lhes perdurar no espírito, na condição de essa nobre disposição, se não chocar de imediato contra a influência, sempre deletéria, do vulgo. Poucos são, de fato, os que conseguem chegar a casa com a mesma disposição de espírito com que estavam na escola. Não é difícil levar um auditor ao desejo do bem. A todos nós, a natureza deu em potência a semente da virtude. Todos nascemos com aptidão para toda espécie de bem. A influência desse bom instigador de consciências desperta as capacidades latentes do espírito para a virtude. Não vês tu como o teatro em peso aplaude sempre que se ouve alguma daquelas máximas que todos unanimemente reconhecemos e aprovamos como verdadeiras. Raras são as posses dos pobres, nulas as dos avaros. O avaro trata mal todos e a si pior que a ninguém. Até o mais sórdido dos espectadores aplaude ao ouvir estes versos, contente de ver os seus vícios assim condenados. Quanto maior não seria o aplauso se tais máximas fossem proferidas por um filósofo, sobretudo se tão nobres pensamentos fossem moldados em verso, de modo a mais eficazmente a ideia ficar gravada no espírito dos não iniciados. Costumava dizer Cleantes que, tal como o ar que expiramos, produz um som mais forte se for expelido pelo longo e estreito tubo de uma trompa e sair por fim pela larga abertura da campânula. Também as nossas ideias se tornam mais nítidas quando condensadas na forma rígida do verso. É menor a atenção que prestamos e o efeito que em nós produz a mesma coisa dita em prosa, quando uma ideia elevada é expressa numa forma métrica rígida. A mesma máxima aparece, por assim dizer, lançada por músculos bem mais robustos. Fazem-se muitas dissertações sobre desprezo pelas riquezas, compõem-se enormes discursos para ensinar aos homens que a verdadeira riqueza está na alma e não nos bens materiais, que é abastado o homem que sabe adaptar-se à sua pobreza e se sente rico com pouco, mas toca-nos mais o espírito ouvirmos o mesmo dito em verso. Quanto menor é o desejo, menor é a carência. Tem tudo quanto quer quem só quer o indispensável. Ao ouvir estas ou outras frases similares, somos de imediato atraídos a reconhecer a verdade. Até mesmo pessoas a quem nada habitualmente satisfaz, as admiram, aplaudem e manifestam ódio pela riqueza. Quando vires tais pessoas assim impressionadas, será a altura de as pressionares, de insistires de atacares, deixando-te de ambiguidade, silogismos e sofismas, e de todo o restante aparato, de uma inútil sutileza. Fala contra a avareza, fala contra o luxo, e quando te aperceberes de que estás a acertar no alvo e a entusiasmar o ânimo do teu auditório, insiste com ainda maior energia. É quase inacreditável o efeito produzido por um discurso semelhante, todo ele tendente a visar o proveito, a utilidade do auditório. Os espíritos ainda jovens deixam-se aliciar com a maior facilidade ao amor do bem e da justiça. Sobre esses espíritos, ainda maleáveis e pouco atingidos pela corrupção, o apelo da verdade tem enorme força, desde que tenha um advogado à altura. Pela minha parte, quando ouvia Átalo a discursar contra os vícios, os erros e os males da vida, muitas vezes me senti compadecido do gênero humano. A pessoa de Átalo considerava sublime, superior ao que de mais alto o homem pode atingir. Átalo via-se a si mesmo como um rei, mas a mim parecia-me estar muito acima dos reis, um homem que se arrogava o direito de os criticar.
quando ele se punha a enaltecer a pobreza e a mostrar até que ponto tudo quanto excede a utilidade se torna numa carga supérflua e difícil de suportar. Dava-me frequentemente vontade de sair da escola, reduzida à condição de pobre, quando começava a ridicularizar os nossos prazeres e a enaltecer a castidade do corpo, a sobriedade da mesa e a isenção do espírito, não somente em relação aos prazeres ilícitos, mas também aos meramente inúteis. A minha única vontade era cercear drasticamente os prazeres do estômago. Alguns desses impulsos, Lucílio tem-os conservado até hoje. Decidira-me com toda a energia a abraçar na totalidade o modo de vida estoico, mas depois, inserindo-me na vida da sociedade, apenas guardei uns poucos desses bons costumes iniciais. Entre eles, a abstenção, ao longo de toda a minha vida, de ostras e de cogumelos, pois mais do que alimentos, são simples excitantes do paladar, que assim como entram, assim saem, e só servem para obrigar as pessoas já cheias a comer ainda mais, coisa excelente para os glutões, que se atafulham para lá da sua capacidade. Entre eles, a rejeição ao longo de toda a minha vida do uso de perfumes, pois entendo que o melhor perfume do nosso corpo é a ausência de cheiro. Entre eles, a recusa de ingerir uma gota de vinho. Entre eles, o meu afastamento ao longo de toda a vida dos balneários, porquanto me parece um hábito inútil e sofisticado pôr o corpo a destilar e enlanguecer. Outros hábitos que a princípio rejeitara acabaram por voltar, mas de modo a que, mesmo não cortando com eles, os pratico com uma moderação próxima da quase total abstinência, o que é talvez mais difícil ainda. Há certos costumes que é mais difícil moderar do que erradicar por completo. Uma vez que comecei a descrever-te um entusiasmo enorme, depois mitigado pela idade, com que em jovem me dediquei à filosofia, não sentirei vergonha em revelar-te também a paixão que Pitágoras despertou em mim. Sótion costumava explicar as razões, porque Pitágoras e mais tarde Seixo se recusavam a comer carne de animais. As razões de um e de outro eram distintas, mas ambas dignas de admiração. Seixo entendia que o homem dispõe de alimentos suficientes, sem precisar de causar mortes. Além disso, quando se cria o prazer de dilacerar a carne dos animais, facilmente a crueldade se torna um hábito. Prosseguia afirmando a necessidade de se limitarem os prazeres dos sentidos e concluía dizendo que a variedade de alimentos é nociva à saúde e contrária à nossa constituição física. Pitágoras, por seu lado, afirmava o parentesco absoluto entre todos os seres vivos, a ligação entre todas as almas e a respectiva transmigração de corpo para corpo. Ao crer no que ele diz, nenhuma alma perece, nem cessa de agir senão durante o breve espaço de tempo em que passa de um corpo para outro. Ao fim de quanto tempo e através de quantas moradas transitórias a alma volta a encarnar num ser humano é assunto que deixo em suspenso. Para já, Pitágoras incutiu nos homens o medo de cometerem um crime, um parricídio, pois é possível inadvertidamente darmos com a alma de um parente e violar matando ou comendo o corpo em que de momento se alberga o espírito desse nosso familiar. Após expor esta teoria, acrescentando-lhe argumentos próprios, Sótion exclamava: não acreditas que as almas transitem de uns corpos para outros e que aquilo a que chamamos morte é apenas uma migração? Não acreditas que nos animais domésticos, nas feras ou nos seres marinhos, habita a alma que em tempos foi a de um homem?
Não acreditas que no universo nada se extingue, apenas muda de lugar? Que não são apenas os corpos celestes que se movem por um circuito determinado, mas que também os seres vivos atravessam várias fases e as almas têm igualmente a sua órbita? Grandes homens têm acreditado nesta doutrina. Suspende, se quiseres, o teu juízo sobre ela, mas aceita na íntegra as suas consequências. Se a teoria é verdadeira, a abstenção de carne dar-te-á uma vida inocente. Se é falsa, uma vida frugal. Em que é que te prejudica a aceitação destes princípios? Apenas te faço renunciar aos hábitos alimentares dos leões e dos abutres. Estimulado por estas palavras, comecei a deixar de comer carne, e ao fim de 1 ano, esta dieta já se tornara não só fácil, como até agradável de praticar. Cheguei mesmo a pensar que o espírito se me tornara mais ágil, embora hoje te não possa garantir se de fato estava. E sabes por que me deixei disto? O meu tempo de juventude coincidiu com o acesso de Tibério César ao Principado. Por essa época, praticavam-se em Roma vários cultos exóticos e considerava-se indício de adesão a tais superstições a abstenção da carne de certos animais. A pedido insistente do meu pai, não porque temesse alguma acusação, mas porque embirrava com a filosofia, voltei aos hábitos antigos sem que, aliás, ele tivesse tido grande dificuldade em convencer-me a jantar melhor. Átalo costumava recomendar o uso de um colchão que resistisse ao peso do corpo, e eu, mesmo depois de velho, continuo a deitar-me numa cama em que o meu corpo não deixa marcas. Contei-te tudo isto apenas para te provar como é grande o entusiasmo dos jovens, ainda inexperientes, por todas as formas de atingir e praticar o bem, quando encontra alguém capaz de os exortar e estimular. Mas nem sempre o resultado é satisfatório, ou porque os mestres nos ensinam a argumentar e não a viver, ou porque os discípulos procuram os mestres não com a intenção de cultivarem a alma, mas sim de aguçarem o engenho. E assim é que a filosofia se transforma em filologia. Ora, é da maior importância a intenção com que se aborda um assunto. Um aprendiz de gramático que estude Virgílio e encontre este belo verso: foge irreparável o tempo. Não o faz com a intenção de meditar. Temos de estar atentos, se não nos apressamos, ficamos para trás. O dia escoa-se veloz e faz-nos escoar com ele. Somos arrebatados sem dar por isso. Planeamos tudo com vista ao futuro e ficamos inertes enquanto à nossa volta tudo se precipita. Pelo contrário, limita-se a observar que Virgílio, sempre que alude à velocidade do tempo, emprega o verbo fugir. O tempo melhor da vida dos míseros mortais é o primeiro a fugir. Surge logo a doença, a amarga velhice, o cansaço e enfim arrebata-os da dura morte, a crueldade. Quem tiver na mira a filosofia usará estes versos no sentido justo. Observará então. Virgílio nunca diz que os dias marcham, mas sim que fogem, o que significa a forma mais veloz de corrida, e também que os nossos melhores dias são os primeiros que nos escapam. Por que então hesitarmos em apressarmos o passo e ver se conseguimos acompanhar a rapidíssima velocidade do tempo? O melhor passa voando, cedendo lugar ao pior. Numa ânfora, o líquido mais puro é o primeiro a extravasar, deixando para o fim as impurezas mais densas. Também na nossa vida, os primeiros anos são os melhores. Iremos nós deixar que eles se dissipem em interesse alheio, guardando para nós próprios apenas as borras? Guardemos no espírito esta frase. Aceitemo-la como se proferida por um oráculo. O tempo melhor da vida dos míseros mortais é o primeiro a fugir. O melhor por quê?
porque o futuro é desconhecido. Ou melhor, por quê? Porque em jovens podemos aprender, podemos encaminhar no melhor sentido, um espírito ainda dúctil e moldável, porque esta fase da vida está apta a suportar o esforço, quer para exercitar o espírito, por meio do estudo, quer para robustecer o corpo, por meio do exercício físico. O tempo subsequente já é menos ativo, menos enérgico, mais próximo já do termo. Por isso mesmo, não atendamos às solicitações irrelevantes e apliquemo-nos de alma e coração a este único objetivo: evitar só compreender tarde demais, quando já inteiramente ultrapassados a natureza da marcha vertiginosa do tempo que, de modo algum, podemos deter. Que cada um de nós, portanto, acolha como sendo a melhor a primeira fase da vida e dela se aproprie como seu bem pessoal. Temos de agarrar o que procura fugir-nos. Aqui está o que não reflete quem lê este poema com olhos de gramático, isto é, que os nossos melhores dias são os primeiros, porque depois chegam as doenças, porque a velhice se aproxima e nos cai sobre a cabeça, enquanto ainda nos imaginamos adolescentes. Em vez disso, observa que Virgílio menciona, sempre lado a lado, a doença e a velhice, com toda razão. Aliás, já que a velhice não passa de uma doença incurável. Além disso, notará também que o poeta atribui à velhice o epíteto de amarga. Surge logo a doença, a amarga velhice. E no outro passo escreve: aí habitam as pálidas doenças, a amarga velhice. Não é para admirar, aliás, que da mesma matéria cada um procure extrair o que interessa à sua especialidade. No mesmo prado em que o boi procura a erva, o cão persegue a lebre e a cegonha o lagarto. Se um filólogo, um gramático e um filósofo tomarem cada um por seu lado a República de Cícero, cada um deles lê-la-á segundo os seus interesses particulares. O filósofo espanta-se como é possível dizer ter tanta coisa contra a justiça. O filólogo, ao ler o mesmo texto, anotará que houve 2 reis em Roma que não tiveram, respectivamente, pai e mãe. De fato, nada se sabe ao certo da mãe de Sérvio Túlio, enquanto Anco Márcio não teve pai, dizendo-se dele apenas que era neto de Numa. Notará além disto que o magistrado a que nós chamamos ditador, e que como tal é designado pelos historiadores, era antigamente chamado mestre do povo. Este título conserva-se ainda hoje nos livros dos Álgores e é confirmado também pelo título de mestre de cavalaria, dado ao lugar-tenente nomeado pelo ditador. Não deixará de registrar ainda que Rômulo morreu durante um eclipse do sol, que até mesmo das decisões dos reis se podia apelar perante o povo, o que, segundo a opinião de alguns, entre os quais Fenestela, se encontrava consignado nos livros pontificiais. Um gramático que folheie o mesmo volume começará por inserir no seu comentário certas formas usadas por Cícero, tais como reápse, com valor de reipsa, ou sepse, como equivalente de seipse. Depois referir-se-á a certos termos que modernamente caíram em desuso. Por exemplo, nesta frase de Cícero: a sua interpelação fez-nos recuar quando já estávamos a atingir a linha de chegada, calx. De fato, os antigos chamavam linha de chegada, calx, aquilo que hoje, no circo, se chama meta, creta. Seguidamente, o nosso gramático coligirá as citações de Ênio, em especial os versos consagrados a Cipião africano, ao qual ninguém, cidadão ou inimigo, poderá compensar dignamente pelos seus esforços. Deste passo, conclui ele que, entre os antigos, a palavra opes não significava apenas auxílio, auxilium,
mas também esforços, opera. Enio pretende dizer que ninguém, cidadão ou inimigo, foi capaz de dar a Cipião uma compensação condigna pelos seus esforços. A seguir, ficará todo ufano ao descobrir onde Virgílio se inspirou para escrever. Sobre ele, enorme, ressoa a porta do céu. Enio afirma foi buscar esta imagem a Homero e Virgílio a Enio, como se comprova com a presença na República de Cícero deste epigrama eniano. Se alguém é dado ascender às moradas dos deuses, para mim, só abre-se a vasta porta do céu. Mas com esta conversa, arrisco-me a assumir o papel de filólogo ou de gramático. Prefiro aconselhar-te a que escute os filósofos ou leias as suas obras, com o único propósito de atingires a felicidade, em vez de andares à cata de arcaísmos, de expressões figuradas, de metáforas atrevidas ou de figuras de estilo. Procura recolher, isso sim, preceitos que te sejam úteis, frases e lições cheias de sentido que possas desde logo pôr em prática. Façamos com que o nosso estudo transforme as palavras em ato. Ninguém, em meu entender, é mais prejudicial à humanidade do que aqueles que estudam a filosofia como mistério venal e que vivem em total discordância com aquilo que apregoam. A sua própria pessoa é a mais completa prova da inutilidade do seu ministério, como homens sujeitos a todos os vícios que pretensamente combatem. Um mestre deste tipo é tão inútil como, em plena tempestade, um timoneiro enjoado. Entre a violência das ondas, há que segurar com firmeza o leme, fazer frente à fúria do mar, subtrair as velas à ventania, para que servirá um piloto a vomitar de cabeça à roda. As tempestades que nos afligem nesta vida não são bem maiores do que as que assaltam qualquer navio? Para que palavreado, quando o importante é segurar o leme, todas as tiradas que esses falsos mestres declamam ante multidões de ouvintes não lhes pertencem. São frases de Platão, de Zenão, de Crisipo, de Posidônio e de inúmeros outros notáveis pensadores. A única maneira de comprovar que essas teorias também lhes pertencem seria esta: viverem de acordo com o que apregoam. Por agora cheguei ao fim do que tinha para te dizer. Quanto ao assunto que me tinhas pedido para tratar, vou guardá-lo na íntegra para a próxima carta. Satisfarei então o teu desejo, pois agora corri o risco de abordar, já cansado, uma matéria difícil e que exige total atenção e capacidade de concentração. Estás interessado em saber se um sábio pode ser útil a outro sábio. Nós definimos o sábio como um homem dotado de todos os bens, no mais alto grau possível. A questão está, pois, em saber como é possível alguém ser útil a quem já atingiu o supremo bem. Ora, os homens de bem são úteis uns aos outros. A sua função é praticar a virtude e manter a sabedoria no estado de perfeito equilíbrio, mas cada um necessita de outro homem de bem com quem troca impressões e discuta os problemas. A perícia na luta só se adquire com a prática. 2 músicos aproveitam melhor se estudarem em conjunto. O sábio necessita igualmente de manter as suas virtudes em atividade e por isso mesmo não só se estimula a si próprio, como se sente estimulado por outro sábio. Em que pode um sábio ser útil a outro sábio? Pode servir-lhe de incitamento, pode sugerir-lhe oportunidades para a prática de ações virtuosas. Além disso, pode comunicar-lhe as suas meditações e dar-lhe conta das suas descobertas. Nunca faltará, mesmo ao sábio, algo de novo a descobrir, algo que dê ao seu espírito novos campos a explorar. Os indivíduos perversos fazem mal uns aos outros, tornam-se mutuamente piores, na medida em que despertam a ira, favorecem o mau caráter, enaltecem os prazeres. Tais indivíduos são mesmo
tanto mais nocivos quanto mais partilham os seus vícios e juntam as suas forças maléficas com um objetivo comum. O contrário é igualmente válido. Um homem de bem só pode ser útil a outro homem de bem. De que modo, perguntarás tu, transmitir-lhe-á o seu contentamento, reforçará a sua autoconfiança. A contemplação mútua da respectiva tranquilidade fará aumentar em ambos a alegria. Além disso, pode ainda proporcionar-lhe o conhecimento de certas matérias, já que mesmo um sábio não pode saber tudo, e mesmo que soubesse tudo, outro sábio pode muito bem descobrir um método mais rápido para atingir o conhecimento da natureza e facilitar-lhe o acesso ao meio de melhor formular uma visão global das coisas. Um sábio pode ser útil a outro sábio, e não somente graças às suas próprias forças, mas graças também às daquele a quem está auxiliando. Claro que o primeiro, mesmo entregue apenas a si próprio, é capaz de desempenhar perfeitamente o seu papel. Todavia, embora corra com a velocidade que lhe é própria, nem por isso deixará de lhe aproveitar uma voz de incitamento. Objeção possível. Um sábio só pode ser útil a si mesmo, e não a outro sábio. A prova é que, se este não tiver energia própria, a atuação do outro nada conseguirá. Pela mesma ordem de ideias, poderia dizer-se que não existe doçura no mel, porquanto, se a pessoa que o vai comer não tem os órgãos gustativos aptos a detectar o sabor doce, a sensação será desagradável. De fato, há pessoas que, por efeito de doença, acham o mel amargo. O importante é que ambos os sábios gozem de boa saúde, de modo a que um deles possa ser útil ao outro, e este, por sua vez, seja receptivo à utilidade que o primeiro lhe proporciona. Outra objeção: é inútil tentar aquecer um corpo que já está aquecido, no mais alto grau. É igualmente inútil tentar ajudar quem já atingiu o supremo bem. Acaso um agricultor que dispõe de todas as alfaias necessárias vai pedir alfaias ao vizinho? Um soldado equipado com todas as armas com que vai partir para a luta, porventura necessita de mais armamento? O mesmo se passa com o sábio. Está suficientemente equipado, dispõe de armas suficientes para enfrentar a vida. A isto respondo eu que, mesmo um corpo aquecido à mais alta temperatura, necessita da proximidade de uma fonte de calor para manter essa alta temperatura. Mas o calor continua a objetar-se, mantém-se por si mesmo. Vejamos, para começar, há uma grande diferença entre os termos da tua comparação. O calor constitui uma unidade. O ser útil pode revestir diversas formas. Em segundo lugar, o calor não precisa da proximidade de fonte de calor para ser isso mesmo, calor, ao passo que o sábio não conseguirá manter o seu estatuto espiritual se não aceitar a companhia de alguns amigos que se lhe assemelhem e com os quais pratique em comum as suas virtudes. Acrescenta a isto que todas as virtudes são unidas entre si por uma espécie de amizade. Por conseguinte, o sábio que estima as virtudes do seu semelhante lhe comunica as suas, para que ele as estimar, está obviamente a ser-lhe útil. As qualidades similares são para os seus possuidores uma fonte de alegria, sempre que se trate de qualidades elevadas que saibam merecer o respeito recíproco. Mais ainda, ninguém pode estimular convenientemente o espírito de um sábio senão outro sábio, tal como só um homem pode estimular racionalmente outro homem. Do mesmo modo, portanto, que só pela razão se pode estimular o uso da razão, também só uma razão perfeita pode constituir estímulo para outra razão perfeita. Costuma dizer-se que nos são úteis as pessoas que nos facultam certos bens, moralmente indiferentes, como dinheiro, favores, proteção e outras coisas apreciáveis ou necessárias à vida. Neste sentido,
poderia dizer-se que mesmo o insensato seria capaz de ser útil ao sábio. Na realidade, ser útil consiste em estimular o espírito, segundo a natureza, por ação da própria virtude. E isto não pode ocorrer sem algum proveito, quer para o espírito do estimulado, quer para o daquele que lhe serve de estímulo, porquanto necessariamente quem põe em ação a virtude dos outros, põe em ação também a sua própria. Ainda que não tomemos em consideração nem os bens supremos, nem as causas que os geram, nem por isso os sábios deixam de ser mutuamente úteis uns aos outros. Encontrar outro sábio é por si mesmo um objetivo digno de um sábio, uma vez que, por natureza, todo homem de bem estima toda espécie de bem. Assim, cada sábio dá a todo homem de bem o mesmo valor que dá a si próprio. As necessidades da argumentação levam-me a passar desta questão a uma outra. Põe-se de fato o problema se o sábio deve tomar sozinho as suas deliberações ou se deve recorrer aos conselhos alheios. Recorrer aos outros é indispensável ao sábio quando se trata de assuntos relativos à vida pública, aos problemas domésticos, às questões, passe a palavra, próprias de seres mortais. Nestes casos, ele necessitará dos conselhos alheios, ao mesmo título que um médico, um piloto, um advogado ou um juiz de instrução. Também neste sentido, um sábio pode ser útil a outro sábio uma vez por outra, através das suas indicações. Naquelas matérias elevadas e divinas, também aí, conforme já disse, o sábio será útil, graças à prática em comum do bem moral e à união que se estabelece entre os espíritos e os pensamentos. Além disso, é conforme a natureza acolhermos os amigos e alegrarmos-nos com os seus progressos, como se nossos fossem. Se assim não procedêssemos, a nossa própria virtude, que só pelo exercício contínuo se pode manter, acabaria por estiolar. A virtude aconselha-nos a considerar a conjuntura presente, bem como a prever e deliberar sobre o futuro e a manter o espírito alerta. Ora, manter o espírito alerta e vigoroso é mais fácil se tivermos alguém que nos assista. Para esse fim, o sábio procurará um homem já perfeito ou, pelo menos, que caminhe na via da perfeição. Um homem assim, perfeito, será útil se contribuir para a deliberação, com exercício em comum, da capacidade de juízo. É habitual dizer-se que os homens percebem melhor dos assuntos alheios que dos próprios. Isso só acontece, porém, àqueles que estão obcecados por um excessivo amor próprio e a quem o receio perante as dificuldades rouba o discernimento da ação justa. Só se começa a discernir bem quando se está em segurança e ao abrigo dos perigos. Há certos casos, contudo, em que até os sábios se apercebem melhor da situação dos outros que da sua. Além disso, um sábio em companhia de outro sábio poderá transformar em realidade a magnífica e humaníssima máxima que aconselha a desejar e rejeitar exatamente as mesmas coisas. Assim, ambos percorrerão a mesma sublime órbita, a par um do outro. Como vês, satisfiz o teu pedido, muito embora esta matéria tivesse o seu lugar próprio no livro de filosofia moral, em que estou a trabalhar. Mas pensa bem naquilo que eu não me canso de te dizer. Essas questões só servem para aguçarmos o engenho. Acabo por voltar sempre ao mesmo. Para que serve tudo isto? Eu quero é que me tornem mais forte, mais justo e mais moderado. Não tenho vagar para a ginástica. Ainda careço de cuidados do médico. Para que pretendes tu que eu te forneça uma ciência inútil? Fizeste grandes promessas. Pois bem, mantém-te fiel ao que prometeste. Diziam que eu permaneceria intrépido, ainda que à minha volta reluzissem as espadas, ainda que a sua ponta afiada me tocasse já a garganta. Diziam que eu continuaria a sentir-me em segurança, ainda que à minha volta tudo estivesse a arder.
ainda que um súbito furacão arrastasse o meu navio pelo mar fora. Ajudem-me então a ser capaz de desprezar os prazeres e a glória. Mais tarde me ensinarão a desmontar sofismas, a resolver ambiguidades, a solucionar questiúnculas obscuras. Por agora, ensinem-me apenas o indispensável.